A unidade, ela já memorizara toda a rota de fuga. Então, ela não correu como uma mosca sem cabeça. Assim como os outros, Len aproveite a oportunidade e conduziu os alunos da quarta cápsula de vida. Imediatamente, ouviram-se vários tiros de dentro. Felizmente, eles saíram a tempo. Finalmente, eles não puderam evitar e começaram a atirar. Você já não se importava mais com isso. A única vontade dela, neste momento. O objetivo era conduzir os alunos fora da base West Mountain. 10 ou mais alunos a seguiram de perto. Sem coragem de relaxar, nem por um instante. Liang também era que as forças armadas da base da Montanha Ocidental não podiam ser subestimados quando a eletricidade foi restabelecida. Sobrar com uma escala de instabilidade seria fácil. Tiveram que acelerar ao passarem por uma escada. De repente, viram 2 soldados armados. Ao ver a situação piorar, os soldados estavam prestes a erguer suas armas para impedi-los. Sem hesitar, ativou sua habilidade. Lançou a espada e avançou. Os 2 soldados ainda não entenderam o que estava acontecendo. Antes, eles foram decapitados instantaneamente. Você sabia disso? A aparição desses 2 soldados significava que os superiores da base da Montanha Ocidental havia começado a restabelecer a ordem. Se não saíssem agora, com certeza, mais soldados apareceriam. As escadas que levam à superfície da base. Logo, uma luz brilhante apareceu à frente. Os alunos estavam animados, quase alcançando a saída neste momento. Liang estendeu a mão para impedir os alunos. Atrás dela, uma figura sinistra se aproximava. De repente, ressoou o som familiar de saltos altos, apenas para ouvir a sombra dizer friamente: Liang, traidor. Atrever-se a voltar. Agora, todos perceberam que, à frente deles, havia mais de 30 membros das forças especiais, totalmente armados. A garota brincou com a franja. Lorchen é verdadeiramente sábio ter adivinhado que alguns tentariam fugir. Em meio ao caos, Guru, ela sinalizou os soldados ao seu lado para se formarem. Você achou que a base do Monte Oeste é um lugar onde você pode entrar a qualquer hora, quando quiser. O único destino para quem tenta escapar é a base se tornará alimento para as classes inferiores. Você é um traidor. Você recebeu uma vida boa, mas não a valorizou. Agora, você até está disposto a arriscar a vida para estes inúteis sujeitos de teste. Ao ouvir alimento, os rostos dos alunos ficaram pálidos. Estão usando pessoas como alimento. Era substância parecida com iogurte que eles haviam comido, feito de cadáveres. Algumas pessoas começaram a vomitar. Nesse momento, Liang Yu estendeu a mão de repente. Espere, acho que ainda podemos conversar. Garo, no entanto, respondeu friamente. O que ainda há para falar contigo? Um traidor é um traidor, e não deve ser tolerado. Apenas um segundo antes de Garo gesticular, para atirar. O soldado caiu morto de repente. Johnny, em silêncio. Um rifle de assalto havia chegado atrás deles. O rosto de Garo tornou-se pálido instantaneamente, e ela gritou para que seus soldados revidassem. Em instantes, toda a passagem estreita estava coberta de tiros. Liang mandou os alunos deitarem-se contra as paredes. Enquanto ela avançava com sua espada longa, sabendo que Jian e sua equipe chegou para apoiá-los. Com esse apoio, a confiança de Liang Yu cresceu. Os soldados da base da Montanha Ocidental foram atacados de ambos os lados por mutantes poderosos, sobrecarregados em combate corpo a corpo e ataques à distância. Depois de Xiang, abriu-se a porta dimensional. Todos os disparos dele se tornaram inúteis em apenas 2 minutos. O estreito corredor estava cheio de membros desmembrados. Liang, recuperando os sentidos e agradecendo a Jian. Agradeceu pelo apoio. Jian apenas respondeu, sem problemas. Ele entendeu que sem Liang retornar arriscadamente à base como insider, ele não teria chance.
Alterar as coordenadas do míssil, ajudá-la a resgatar os alunos, foi natural. Pensando nisso, Gianni falou para Liane: não há tempo a perder. Rápido, tire-os daqui. Liane, acalme rapidamente os alunos assustados. Mudem-se rápido. Estamos prestes a ser libertados. Neste momento, você viu uma garota enrolada em um canto. Liang Yu fixou a garota e disse: ouvi dizer que foi sua ideia. Isso resultou na morte dos meus alunos, certo? O medo estava estampado no rosto de Barrows. Por favor, não me mate, sou apenas uma secretária. Todas as decisões foram tomadas pelo Lord Chen. Yezhou Kyun, cheio de ódio, caminhou em direção a ela. Os experimentos por ele realizados para a modificação humana foram como escapar das 18 camadas do inferno. Agora, diante do grotesco, por favor, ele não disse nada. Antes de puxar uma adaga e cortar sua garganta, depois ele simplesmente declarou: pessoas como ela não merecem piedade. Liang Yu se aproximou de Gianni de maneira sincera e disse: obrigado por cumprir sua palavra. Você me ajuda a resgatar os alunos. O que posso fazer por você agora? Gianni contou a Liang. Todos os guardas da entrada foram contornados. Não há tempo a perder. Seus alunos devem sair rápido. Dizendo isso, Gianni tirou 2 mochilas de outro espaço. Seus barras de energia para restaurar a força e fornecer combustível para o calor. Primeiro, esconda-se no distrito a 5 quilômetros a sudeste daqui. Vou te encontrar mais tarde. Então, Jane apontou para Liang e disse: você não pode ir ainda, precisa nos guiar. Vamos entrar juntos em breve. Os alunos, ao ouvirem, pareciam aterrorizados. O professor não pode nos deixar. Se por acaso perseguidores vierem atrás de nós, não temos poder para resistir. Então, estamos condenados. Jiandi sorriu. Acho que eles estão ocupados demais para te caçar agora. Entretanto, a expressão de Shani mudou de repente. Se escaparmos agora, a base da montanha ocidental estabiliza a situação aqui. Eles certamente virão atrás de nós em breve, especialmente agora que sua professora Liang e eu matamos muitos de seus homens. Você acha que eles deixariam Liang isso ir? Você entendeu. A partir do momento ela decidiu que desertar da base da montanha ocidental. A rota de fuga dela já foi cortada. Mesmo se ela fugir da base da montanha ocidental hoje, ainda enfrentaria a perseguição interminável deles. No futuro, Liang, você mordeu o lábio fraco e perguntou: então, o que fazemos agora? Shane sorriu levemente. Não é simples? Não é simples explodir toda a base deles. O problema é resolvido de vez. Liang Yu sentiu um arrepio de relutância no coração. Muitas pessoas estão lá dentro. São milhares de vidas vivas. Se não eliminarmos ela e os alunos enfrentarão retaliação eventualmente. Então serão eles a morrer. Depois de refletir por um instante, Liang, você decidiu... Eu te ajudo. Ela sabia que não tinha muito tempo restante. Sob a situação... Este pode ser o único caminho que ela poderia escolher. Liang instruiu e Xiao Qian. Quem está ao lado dela? E Xiao Você leva Qian. O caminho. Nós iremos encontrá-los. Assim que terminarmos aqui, e Shaoyin olhou para Jiani e os outros. Disse a Lian: Professor Lian, você deve se proteger. Então ele conduziu os alunos para fora da base. Jovem, você não sabia o quanto ela poderia ajudar. Ela sabia da diferença de força entre si mesma. E Lin Fong Leone entregou o telefone a Leone. Devemos agir rápido. Leve-nos para este local. Aquele local era a segunda cápsula de vida, onde ela sempre viveu e era muito familiarizada. Jovem, junte-se a mim. Os 4 calçaram os capacetes imediatamente e correram em direção ao local designado. Jiani e sua equipe chegou rapidamente ao local central. O local era ideal para colocar explosivos. Jiani sinalizou: Tio, você e Chamley
Comecem a operação. Os dois acenaram e retiraram explosivos programados rapidamente de suas mochilas, colocando-os em diversas esquinas ocultas. Vendo isso, Lian, você disse ansiosamente: essa quantidade de explosivos não terá efeito. A resistência aqui ultrapassa sua imaginação. Seu C4 comum não fará diferença. E Chang'e respondeu calmamente: esses são explosivos feitos por Luke Karen. Enquanto falava, Chang'e ativou a porta dimensional. No segundo seguinte, pilares de explosivos caíram nos cantos. Lian Musai ficou branco de choque. Essas bombas parecem familiares à primeira vista. Ao refletir melhor, esses não são os mesmos explosivos que usamos para o esconderijo? Usados para bombardear o abrigo? Você realmente guardou essas coisas? Johnny, com um sorriso, disse. Johnny sempre foi econômico, nunca perdendo um grão de arroz. Agora deixe-os provar o próprio remédio. Depois de montar tudo, Zhang Yi sinalizou para evacuar rapidamente. Ao saírem, Zhang, eles também fixaram explosivos em todas as portas que passaram. Ao chegarem a uma esquina, Lian Zhou parou, de repente. Ela olhou para o fim do segundo pod de vida e perguntou: por que não aproveitamos essa chance para diretamente elimine Xin Senior, o líder? A base certamente entrará em caos. Agarrando sua longa espada, pensou nos seus alunos. Ser morto por ordens de Xin Xinian. Com profundo ódio a Lian, especialmente desde que aquele velho manipulou seus alunos. Isso a repugnava como mulher. Yami também parou sem se virar. Disse rindo, mesmo matando Xin Xinian: alguém ocupará seu lugar rapidamente. Você não considerou isso? O problema não é Xin Xini, mas o sistema da base da montanha ocidental em si. Jovem, encontrou-se incapaz de argumentar, pois também sentiu que a verdade era como Zhang disse. Johnny continuou: a única solução agora é destruir toda a base. Senão, não importa quem assuma a liderança. O resultado será o mesmo. Ao conversarem, seu comportamento incomum chamou a atenção das forças especiais. Todos usavam uniformes das forças especiais, especialmente Lian Gil, que usava um uniforme de capitão. Sob a luz insuficiente e a confusão. Normalmente, ninguém perceberia nada estranho neles. Entretanto, um dos membros das forças especiais observaram um comportamento estranho deles, especialmente o gato manchado ao lado de Johnny. Base da montanha Nunca ouviu falar de alguém mantendo um animal de estimação. O soldado ergueu a arma e gritou: algo está errado com essas pessoas. Agarrem-os. Ele não teve escolha, mas ativar imediatamente sua habilidade, quadruplicando sua velocidade. Ele aumentou sua velocidade ao máximo e rapidamente atirou em retaliação. A pessoa nem sequer antes que suas cabeças fossem atravessadas. Imediatamente, quando as forças especiais viram o companheiro cair, eles ergueram seus aques e começaram a atirar descontroladamente. João e sua equipe. Nessa altura, Zhang Yi já havia aberto a porta dimensional, atingindo todos os ângulos no corredor estreito, enquanto calmamente erguia sua pistola, atingindo seus alvos com quase todos os tiros. Liang, atrás dele, ficou surpreso. Depois de seguir Lin Feng por um mês, não conseguiram derrubar seu abrigo. Só sabia que a habilidade de Zhang Yi era problemática. Agora, ele possui poderosas defesas, habilidades defensivas quase monstruosas. Em breve, alguém na multidão gritou: esta é uma habilidade espacial. Esta pessoa é Jian Yi. Parem de atirar. Retrocedam e se dispersem. Quem gritou foi Xin Hong, um dos primeiros soldados das forças especiais. Quem atacou Zhang Yi? Zhang Yi sorriu e murmurou: reconhecer-me agora é tarde demais. Então, dramaticamente, ele gritou contra-ataque. De repente,
Todas as balas que haviam sido disparadas contra eles foram devolvidos como uma tempestade, na direção oposta, atingindo quase todos. Apenas alguns conseguiram bloquear os tiros, usando os corpos de seus camaradas. Entretanto, enquanto Shang Yi e sua equipe se retiravam, dezenas de granadas saíram pela porta dimensional, engolindo o corredor em uma explosão e transformando o cenário num mar de fogo. Dezenas de granadas. Shang Li causou uma grande confusão. Eles sabiam que não podiam ficar ali por muito tempo. Se o poder da base fosse restaurado, eles estavam cercados. Seria complicado. Desde a porta dimensional, não conseguia defender contra vários ângulos. Apenas então, justamente, Johnny percebeu que as luzes começaram a piscar, indicando que o sistema elétrico da base estava prestes a ser restabelecido. Ele sabia bem quando os sistemas da base West Mountain voltaram online. Os explosivos que haviam colocado poderiam ser descobertos com antecedência. Apesar de todos os explosivos poderiam ser desativados rapidamente, ainda lhes daria tempo para se moverem. Neste momento, a notícia da infiltração de Jian Yi e a traição de Liang alcançou Chen Xin'an. Furioso, ele emitiu imediatamente uma ordem de morte. Johnny deve ser eliminado, enquanto vestia seu traje de combate personalizado. Xin, furioso, amaldiçoou John e, você imbecil arrogante, a vantagem é minha agora. Estás condenado a vir aqui sozinho, sem a proteção do seu abrigo. Vou te transformar em um shake de proteína. Lin Feng levou imediatamente sua equipe, enfurecido, procurando vingança. Sanchi, seus olhos brilhavam com intenção assassina, determinado a acertar as contas, tanto novas quanto antigas. Com Johnny. Por fim, no entanto, a segunda cápsula de vida também estava em caos. Depois que a energia foi restaurada, pessoas descobrem que fósseis explosivos estavam espalhados por toda parte. Enquanto isso, os explosivos não foram suficientes para destruir as paredes e derrubou a base com uma série de pequenas explosões. Consumiria uma quantidade significativa do óleo interno, oxigênio, e aumentou drasticamente a temperatura interna, acabando com a morte de todos. Dentro, a ligação de telefone não importava mais a este ponto. Rápido, arranjou a presença de especialistas em desminagem para removê-los. Ele ordenou e saiu para perseguir. Agora mesmo, nada era mais importante para ele do que matar Johnny. Ao longo do caminho, Shenji e sua equipe enfrentaram muitos problemas. Independente da direção, tentaram escapar. Encontraram soldados bem armados, seguindo as ordens superiores. Eles fizeram tudo para atrasar Shani e os outros comprando tempo para Lin Feng e outros líderes mutantes para alcançá-los. Eles não mais gritam cegamente, sabendo que a capacidade de Zhang poderia mandar. Todas as balas voltaram contra eles. Diante da invasão de soldados das forças especiais, Tio, você avançou. Deixe-me lidar com isso, enquanto ele ativava sua habilidade. Seus músculos incharam visivelmente a uma velocidade impressionante. Instantaneamente, rompeu o seu resistente uniforme de combate e transformando em um gigante de músculos, 2 metros de altura, no segundo seguinte. Ele avançou na multidão como um tanque. As balas já não lhe causavam dano significativo. Tio, você era como um titã, removendo obstáculos como um bulldozer. Enviando soldados, tentando impedi-lo, voando instantaneamente. Jiang não esqueceu de advertir. Tenha cuidado, tio, usando o corpo para absorver balas. Foi algo que Shonji não previra. Tio, você riu. Não, isso não é nada para mim. Ele conhecia bem suas habilidades. Essa poderosa capacidade de autocurar, contanto que não seja uma lesão fatal. Eu posso me curar rapidamente. Vários soldados de forças especiais blindados. De repente, um grupo de soldados de elite surgiu à frente deles. Jian reconheceu 2
Shin Hong e Yu Leng. Eles eram da equipe que atacou primeiro o abrigo. Todos os companheiros deles morreram nas mãos de Shao Ni, exceto por esses dois que tiveram sorte de sobreviver. Com ódio tão profundo, Shan Hao ficou instantaneamente enfurecido. Johnny, você não escapará de aqui hoje. Esses poucos eram provavelmente humanos modificados. Quem havia passado por transplante de células de linfoma, sabendo das habilidades de Zhang Yi, decidiu usar armas de melee. Chu Yu se colocou entre Johnny e sua equipe. Risos, se quiser chegar a Shone, primeiro, você terá que me superar. Enquanto os 5 humanos modificados enfrentavam Chu Yu, eles foram expulsos, caindo na parede. Johnny assistiu ansiosamente, inesperadamente. No momento do contato, Chu Yu simplesmente sacudiu o braço com força, enviando os 5 voando. Eles estavam presos na parede, impossibilitados de se libertar. Vendo isso, Johnny riu. Esses mutantes modificados meio cozidos, pensando em enfrentar um mutante natural, é simplesmente delirante, tio. Você parece confuso. Isso é tudo, sem ele saber. Seu corpo ficava cada vez mais forte. Através da mutação. Enquanto esses humanos modificados eram inerentemente defeituosos, as células mutantes consumiam as normais, atingindo-os ainda mais fraco. Chu Yu ficou um pouco desapontado. Desde que ganhou sua poderosa força, ele não teve a chance de engajar-se em uma luta séria com alguém. Isso deixou o veterano um pouco inquieto. Ao enfrentar apenas oponentes fracos, Yanni disse que o que mais detesto é lutar. Não seria melhor viver confortavelmente? Por que insistir em ampliar conflitos e mortes? Enquanto se retiravam rapidamente, uma risada fria veio de cima. Pensando em correr, não será tão fácil. Uma figura alta se aproximou, carregando algo parecido com um tanque explosivo. Nas costas dele, as estrelas douradas nos ombros de seu traje de combate. Indicou seu posto de líder de equipe. Zhang Ji o reconheceu imediatamente. Este era o mutante conhecido como Feng Zun, codificado como Fireman nos arquivos. Zhang Ji abriu rapidamente a porta dimensional. Feng Zun espalhou as mãos e, de repente, um dragão de fogo gigantesco avançou em direção a Chen. Apesar da presença da dimensão, ingeriu o dragão de fogo inteiro. O ataque de Feng Zun não parou. Johnny percebeu que estava atrasado. Quando a porta dimensional foi ativada, Johnny não conseguia se mover, significando que, se Feng não parasse logo, ele não tinha saída. A temperatura do dragão de fogo liberado por Feng Zun poderia atingir instantaneamente milhares de graus Celsius. Sesun, fechar a porta. Todos seriam engolidos pelas chamas. Mas mantê-lo aberto permitiria mais forças especiais. Soldados para alcançar prisioneiro entre uma rocha e um lugar duro. Johnny gritou para Chamli Gordo. Depende de você, após as palavras caírem. A passagem dimensional. De repente, a enorme quantidade de gelo e neve foi expelida, infinitamente superando o dragão de fogo de Feng. Vum! Feng retrocedeu com desdém, dizendo truques triviais. Então ele tirou o canister da parte de trás e começou a derramar o conteúdo no chão. Era um combustível especialmente formulado, que, quando incendiado, era tão explosivo quanto os explosivos. Ele encheu todo o corredor com uma escuridão preta, substância oleosa. Retrocedeu alguns passos e estalou os dedos levemente. Instantaneamente, uma onda de calor explodiu do chão, engolindo todo o corredor em chamas. O Zoom ficou no meio do incêndio e se esquivou. Nem mesmo um piscar de chama, tocando a bainha de sua roupa. Zuon declarou com confiança: nosso líder de equipe chega em breve. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Agradecidamente, ele também havia coletado uma grande quantidade de gelo e neve no espaço dimensional. Chanlei liberou sua habilidade.
Ao soltar o choque de gelo e fogo encheu todo o corredor de vapor. Yanzuon ficou momentaneamente atônito. Eles realmente têm um mutante. Quem manipula gelo e neve? Não havia registro de Chumley em seus dados. Ninguém o vira agir antes. Aproveitando o momento, Chumley segurava Fonsun. Zhang e sua equipe se retiraram rapidamente pelo vapor. De repente, um vento terrível veio de cima. Tio, você não teve tempo de ver o que aconteceu. Quando um enorme punho já se abatia sobre ele. Instintivamente, ele cruzou os braços para bloquear. Houve um barulho forte e o Tio Yu foi lançado para trás, vários metros, apenas conseguindo manter o estádio. Ele mesmo se ajoelhou. Ao ver isso, Zhang suspirou internamente. Tio Yu, conhecido por sua força física, ficou assim com um único golpe. Ele voltou para o lado do Tio Yu, preocupado. Tio, você está bem? Tio, você estava encharcado Graças de ao suor. estimulante, Ele sentiu pouco dor. Ele brincou levemente. Não está tão ruim. Não deve ser fatal. Lin Foran ficava a cerca de 10 metros de distância de Jean, tendo uma compreensão básica de habilidades espaciais e aprendendo com a dolorosa lição anterior. Ele sabia que não devia se aproximar apressado, provavelmente caindo na armadilha de Shang Yi. Ele decidiu aguardar, sabendo que não tinha onde fugir. Chumley também correu para lá, suando copiosamente ao ver as feridas do Tio Yu. Tio Yu, você está bem? A testa do Tio Yu estava coberta de suor. Estou bem, só sinto como se tivesse sido atingido por um trem. Johnny tirou um estimulante do espaço dimensional. E sem pensar, 2 vezes, injetou diretamente no braço do Tio Yu. Preocupações com efeitos colaterais foram deixadas de lado por enquanto. Era crucial para que o Tio Yu recuperasse rapidamente sua força de combate. Tio, você compreendeu a intenção de Johnny naquele momento. A flor também veio, visivelmente irritada com a situação. Seu pelo eriçou enquanto começava a rastejar ameaçadoramente. Liang Yu também assumiu uma postura de combate. Prontos para lutar, Xiang os deteve. Não seja impulsivo, eles não podem nos alcançar agora. No entanto, Lin Feng continuou avançando. Depois do último encontro, ele aprendeu que o espaço dimensional da China, a capacidade de atacar de forma proativa, faltou. Ele sabia que, se não o fizesse, não corria perigo. Johnny não conseguia fazer muito contra ele. Enquanto a paralisação persistia, Lin Feng começou a provocar sem a proteção do seu abrigo de concha de tartaruga. Acha que consegue fugir? Basta desistir e render-se. Talvez eu te poupe. Mais e mais forças especiais. Soldados se reuniam de ambos os lados. Felizmente, após a segunda injeção, a poderosa habilidade de autorrecuperação do Tio Yu praticamente restaurou-o à plena força. Johnny, com a testa franzida, disse: chegou a este ponto, afinal, parece que meu plano era idealista demais. Apenas então, uma mulher de capa apareceu atrás do telefone. Ela chamou suavemente Johnny pelo nome. Johnny olhou instintivamente para ela. Aquele momento de contato, Johnny sentiu como se fosse puxado para um abismo. Por uma força invisível, você estava errado. Quem tinha a habilidade de hipnotizar por contato visual, mas no segundo seguinte, você errou e agarrou seus olhos, gritando, de dor, enquanto outros entraram em estado de alucinação. Johnny sorriu. Esqueci de meu espaço dimensional. Reflete suas ondas cerebrais de volta. Nesse momento, o corpo da flor começou a crescer, aproveitando-se de um lapsus mental momentâneo. Todos subiram rapidamente no corpo da flor. Por ordem correram loucamente para a saída do corredor. Johnny abriu a porta dimensional e, ao mesmo tempo, lançou centenas de granadas.
do espaço dimensional. Linguagem fônica. E sua equipe acabava de retomar a compostura, quando foram instantaneamente engolidos por um mar de chamas. O corredor ressoou com explosões contínuas. Chanlai, preocupado, perguntou ao chefe Johnny: "O grande que instalamos não foi desarmado, certo? Se não, todos os nossos esforços serão em vão." Zhang Yi respondeu sério: "Impossível que tenham conseguido, neste curto período. Além disso, deixamos muitos explosivos C4 pelo caminho. Eles não teriam tido tempo para desarmar aquele grande na esquina. Sobretudo, quando sairmos, detonaremos." Enquanto a flor se enfurecia, Lin Feng e sua equipe se abrigaram dentro das paredes. Ao longo das explosões, de repente, com um rugido, fone de ouvido atravessou uma parede de meio metro de espessura. "Apressa-te e persegue", rugiu antes de correr para frente. De repente, Tzumin se esforçou. O corpo dele começou a torcer e inchar, transformando-se em uma criatura humanoide de 2 metros de altura. Ele com uma mão segura em Hongua e a outra em Funzune, e seguiu Lin Feng em uma perseguição feroz. Vendo que estavam prestes a ser pegos, Chanlai urgiu ao chefe Zhang Yi: "Lance mais granadas para impedi-los, pelo menos para atrasá-los um pouco." Dessa vez, Cheng disse inusualmente: "Eu sou o Cheng. Não sou o tipo de pessoa quem aproveita vulnerabilidades alheias. Se eles gostam de perseguição, deixem que eles persigam Chanli e o tio." Ficaram sem palavras. Essa declaração vindo de você, no entanto, não parece convincente. Eles também sabiam que Johnny sempre esteve disposto a usar qualquer meio para alcançar seus fins, não usando sua habilidade espacial de maneira impulsiva. Ele deve ter suas razões. Então, o grupo não discutiu mais questões, afinal, com a velocidade da flor, não seria fácil, e sua equipe correram para alcançar. Alguns segundos depois, a flor saltou da abertura, e eles finalmente para o chão da base da montanha oeste. Lin Feng e sua equipe também correram para a porta. Logo após, uma vez mordido, 2 vezes com medo, Lin Feng não ousou aproximar-se precipitadamente, mas apenas ficou na entrada, olhando fixamente para o grupo de Johnny. Ele sabia que ninguém escaparia. Sob sua vigilância, especialmente na vasta e nevada paisagem, seu espaço dimensional, John Wick é invencível apenas em um sentido. Se eu evitar esse lado e ataque de todos os outros ângulos. Chanlei percebeu a gravidade da situação. Sem os corredores estreitos da base, a defesa espacial de Johnny não conseguiu bloquear os ataques absurdamente rápidos de Lin Tens. "Chefe, o que fazemos agora?" Um sorriso frio apareceu nos lábios de Lin Feng. Seus olhos transbordaram de emoção de vingança. Então, ele disse ironicamente: "Sem a proteção do seu abrigo de concha de tartaruga. Onde correr agora, Johnny? Quando o ciclo terminará?"